Amém, irmãos. Essa semana a gente assistiu chocado no noticiário que mostrava aquela situação da ciclovia inaugurada há apenas 3 meses e que desabou diante de uma onda que abateu aquele trecho da ciclovia. E algumas coisas e algumas notícias que foram chegando e algumas manchetes que a gente viu deixaram a gente um pouco assustado. Por exemplo, eu passando numa rua, numa banca de jornal, vi uma manchete de um jornal que dizia assim: prejuízo de 44 milhões de reais tira a credibilidade do Rio para as Olimpíadas, coisas desse tipo. Preocupações com o dinheiro que foi investido ali, preocupações em falar sobre o prejuízo que isso trouxe para a imagem da cidade. Mas essas manchetes, nenhuma delas trazia aquilo que de fato tinha mais valor e importância na tragédia, que foram as vidas que foram ceifadas ali. E como se não bastasse isso, a gente viu a cena da mulher chegando e reconhecendo o marido, se debruçando sobre ele, um homem que era como qualquer um de nós, que estava ali na sua atividade de lazer, buscando, quem sabe, melhorar a sua saúde, num momento de forma muito inesperada, muito antes do que talvez ele pudesse chegar em termos de idade, de vida. A vida dele é interrompida, uma vida interrompida. E a vida e a alma, segundo a palavra de Deus, valem muito mais do que 44 milhões de reais, valem muito mais do que a imagem do Rio diante do cenário internacional para as Olimpíadas. Vidas foram ceifadas e as pessoas estavam, segundo alguns registros de imagem, jogando altinha perto dos corpos, caminhando, fazendo sua praia normalmente, porque parece que há uma anestesia, parece que se perdeu a sensibilidade humana para tragédias humanas. Parece que a gente se acostumou tanto com ver a violência, o caos urbano ceifando vidas o tempo todo, que a gente, quando se depara com uma situação dessa, a sociedade lida de uma forma muito natural. Não tem o que fazer, está aí, vamos jogar nossa altinha aqui. Não há aquela preocupação de respeitar aquela imagem, aquele corpo que está ali estirado. Parece que a sociedade está menos humana a cada dia que passa, menos sensível, adoecida completamente. E sem dúvida nenhuma, irmãos, isso tem um pouco a ver com uma cultura que é conhecida como hedonista. O hedonismo grego da Grécia Antiga era uma filosofia que tinha no prazer o fim último da vida. A gente só está aqui para ter prazer. E a gente está tão entorpecido por esse pensamento que a gente não quer saber de tragédia que está em volta, a gente não quer saber de enfrentar os problemas, a gente prefere tomar uma anestesia e continuar vivendo como se a tragédia não estivesse diante dos nossos próprios olhos. A gente foge da ideia de sofrimento, de dor, como se a dor e o sofrimento não fossem consequências inevitáveis da vida humana no mundo caído, imerso em trevas, onde o pecado está nos corações de todos os seres humanos. Então a gente vai varrendo para debaixo do tapete, a gente vai buscando uma vida baseada no prazer, uma vida que use prazer, festividade, celebração e riso para anestesiar a nossa consciência diante da dor e do sofrimento, para a gente não precisar passar por isso. Sabe aquela ideia, parece que a gente é contra aquilo que Salomão ensinou quando ele disse lá em Eclesiastes 3, há tempo de chorar e tempo de rir, há tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. E a gente tira o chorar e o prantear e fala o tempo todo é tempo de rir e de saltar de alegria. Vamos fingir que não há dramas sendo experimentados por nós. Vamos simplesmente buscar prazer, e um prazer que nos faça esquecer. Não é esse o princípio que leva muitos ao alcoolismo e ao uso das drogas? Vamos nos entorpecer para não precisarmos passar por processos que muitas vezes vão nos moer, mas que são inevitáveis. Vamos fingir que isso tudo não existe e que a gente não precisa buscar
tratar certas coisas. Interessante que você olha para a palavra de Deus, você não vê essa crise. Você vê, por exemplo, Jesus, o próprio Deus encarnado, chorou. Por que Jesus chorou? Porque não tem como viver neste mundo como cristão, que conhece a revelação de Deus, que conhece os pensamentos e a justiça de Deus, e não chorar, não tem como. Por isso que Jesus falou, bem-aventurados os que choram, os que estão inconformados, porque serão consolados. Ou seja, aqueles que entendem que a dor e o sofrimento têm o seu lugar nos processos, muitas vezes, de cura, de libertação, de tratamento de Deus na nossa vida. Uma coisa muito interessante que a Bíblia revela, por exemplo, na antiguidade tinha uma figura que era uma profissional do choro, chamada carpideira. Então, o que ela fazia? Quando alguém morria e não tinha muitos amigos, muitos parentes, os parentes convidavam carpideiras, porque o funeral, se tivesse bastante gente chorando, isso era sinal de que aquele morto era muito querido. Para a nossa lógica isso é um pouco estranha, mas na lógica de Deus não é, porque Deus às vezes usa dessas pedagogias que para Ele não são importantes, mas para nós às vezes são. E Ele fala assim para Jeremias, num certo momento de Israel, Jeremias, contrate carpideiras para chorarem. Ou seja, o povo está tão insensível, está tão anestesiado, está fugindo tanto da dor e do sofrimento que o pecado traz, que quem sabe, se eles virem mulheres chorando, eles falem, gente, tem alguma coisa errada acontecendo, e eu estou o tempo todo fingindo que está tudo bem, tentando administrar os dramas e os problemas. E ele fala, não, chame carpideiras para chorarem por Israel, porque Israel precisa acordar, precisa se sensibilizar, se humanizar, e a dor, o choro e o sofrimento são parte, muitas vezes, do projeto de Deus para essa nossa humanização. E aí, irmãos, no livro de Jó, ele revela um pensamento que, na verdade, Deus está aqui fazendo uma separação da lógica humana de lidar com o sofrimento para a lógica divina de encarar o sofrimento humano. A lógica humana é representada pelo diálogo de Jó com os seus amigos. Os amigos de Jó levantam a seguinte questão: Jó, se você, quem não conhece a história de Jó, Deus em certo momento permitiu que Satanás tocasse em tudo da vida dele. Ele então perde a esposa, perde os filhos, perde todos os seus bens, ele era muito rico, e de um homem rico, alegre e bem-sucedido, ele se torna um homem arruinado, derrotado, e mais do que isso, enfermo, uma enfermidade a ponto de morte. Ele chega ao fundo do poço absoluto da existência humana. E os amigos dele, nesse momento, ao invés de se calarem, na verdade, eles até nos 7 primeiros dias ficam ali em silêncio, sofrendo a dor junto com Jó, mas depois eles começam a chegar às conclusões humanas. Olha, Jó, se você está sofrendo isso é porque você pecou. Tem alguma coisa que você fez de errado. Sabe aqueles teólogos da prosperidade? Crente que é crente não sofre, não chora, não fica doente, não passa aperto financeiro. Eram os amigos de Jó. Era aquela lógica que humanamente faz todo sentido. Mas o livro de Jó vai revelar para nós que aos olhos de Deus essa lógica nem sempre faz sentido. Há sofrimentos que são evitáveis e a gente consegue evitar, e outros que não são evitáveis. Simplesmente fazem parte de um plano de Deus soberano, e a gente precisa simplesmente parar e tentar ouvir a Deus. E é isso que Jó faz. Vejam onde isso fica evidente. No capítulo 1, verso 8, Deus fala assim para Satanás na conversa: você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Gente, quem deu esse testemunho sobre Jó foi o próprio Deus. Você consegue imaginar Deus falando para Satanás isso a seu respeito? Ou seja, Jó definitivamente não se enquadrava nessa ideia de sofrimento que é sempre resultante de pecado, de erro, de falha, de merecimento.
Jó era alguém que sofria e sofreu simplesmente por causa de um projeto de Deus para a vida dele, que era maior do que aquilo que ele tinha planejado e construído para ele. E aí, gente, do capítulo 2 até o 37, 36 capítulos são dedicados a essa confusão teológica, filosófica dos amigos de Jó com ele, essa discussão sobre as verdadeiras causas de todo aquele caos que ele estava vivendo. E essa discussão que não tem fim, que fica patinando muitas vezes nas mesmas ideias, termina com Deus dedicando 4 capítulos do 38 até o 41 a sua perspectiva. E basicamente o que Deus fala, a gente não tem como ler aqui, se você quiser ler em casa vale a pena. Deus fala: gente, quem é você para arbitrar sobre o sofrimento? Ou sobre as coisas que se sucedem? Quem são vocês? Quem é você, Jó? Você por acaso fez as estrelas e conhece elas pelo nome e conta todas elas? E Deus por aí vai argumentando para dizer o seguinte: Jó, eu sou soberano sobre a história, e muitas vezes você não vai conseguir evitar certas tragédias, mas muitas vezes eu tenho propósito que homem nenhum consegue entender e nunca vai entender. E Deus revela então isso para Jó. E aí, irmãos, no capítulo 42, que é esse texto que a gente vai ler, Jó está agora tocado por Deus, está agora curado, já vivendo num outro momento, pós-tribulação, e ele vai chegar a algumas conclusões que eu queria que você chegasse comigo aqui a respeito do sofrimento segundo Deus. Veja o que ele diz, Jó 42, verso 1. Então Jó respondeu ao Senhor: sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste: quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que falei de coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Tu disseste: agora escute, eu falarei, vou fazer-lhe perguntas e você me responderá. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Por isso, menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Esse é um Jó tratado por Deus, é um Jó que passou por um processo pedagógico pesadíssimo da parte de Deus. E ele nos dá algumas lições. A primeira lição que eu queria destacar dessa parte conclusiva do livro é que o nosso sofrimento pode não estar na nossa agenda, a gente não planeja ele, mas ele pode sim estar na agenda de Deus, invariavelmente até está, seja resultante de pecado, de erros nossos, seja simplesmente porque Deus na sua soberania tem algum plano e permite que a gente passe por certas crises, lutas e tribulações que não se medem, que não se mensuram, que não se explicam humanamente, numa lógica humana. É isso que Deus está falando. Não há justificativas humanas. E Jó diz assim: sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. O primeiro Jó não conseguia entender isso. O primeiro Jó ficou questionando a Deus e a ação de Deus. O Jó do início do livro, o Jó que sofreu todas essas perdas, mas o Jó que passou por esse deserto, firme na fé dele no Senhor, e foi provado até o maior limite que um ser humano pode ser provado, ele se resigna na sua própria insignificância e diz: agora eu sei que o Senhor é soberano, pode todas as coisas e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Os meus planos são frustrados. Eu tinha construído toda uma vida confortável, estável. Eu acreditava que aquela minha riqueza era uma base
segura para a minha vida. Eu acreditava que aquela minha família linda, maravilhosa e cheirosa fosse a minha base, o meu sustento. E Deus fala: não, eu posso ter outros planos para você. Nem sempre o que você planeja, o que a gente planeja, mesmo que sejam coisas boas e lícitas, são exatamente o que Deus planeja. Nem sempre o tempo de Deus fazer, o modo como Deus faz na nossa vida é do jeito que a gente tanto sonhou. E nem sempre as coisas vão se suceder sem sofrimento, sem dor. E as transformações que Deus quer operar na nossa vida vão acontecer dessa forma. Nós não somos os protagonistas da história. Nós somos apenas aqueles sobre quem o Senhor governa e a quem nós servimos como servos. Embora a gente inverta isso às vezes. A gente quer dizer para Deus como as coisas têm que ser. E nós o buscamos se Ele se enquadrar no nosso sistema. O apóstolo Paulo, quando ensinou sobre a doutrina da eleição, ou seja, Deus escolheu alguns para salvação e não outros. E aí, humanamente falando, isso é muito injusto. Como assim? Deus escolheu alguns e não escolheu outros, não é? E quando ele escreve aos Romanos para explicar o seu pensamento e a doutrina bíblica sobre isso, ele usa a ilustração, o caso de Jacó e Esaú, e lá para as tantas ele diz assim: mas quem é você, ó homem, para questionar a Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que o formou: por que me fizeste assim? O oleiro não tem direito de fazer do mesmo barro um vaso para fins nobres e outro para uso desonroso? Paulo argumenta pesado e diz assim: gente, para de achar que é você que vai dizer para Deus o que é certo e o que é justo. Para de achar que é você que vai dizer para Deus como se deve fazer, quando se deve fazer e qual é o melhor jeito. Você não está tão no controle assim, você não pode evitar muitas coisas que você pensa que pode evitar. Mas mesmo as maiores tragédias permitidas por Deus podem ser ferramentas poderosas nas mãos dele, para transformar a nossa vida e nos aproximar dele. Amém? Ou seja, mesmo que o sofrimento não esteja em nossa agenda, ele pode estar na agenda de Deus para nós, por razões que só Ele conhece. E muitas vezes a gente não vai entender. Quando o povo de Israel foi para o exílio babilônico, Deus, lá em Jeremias 29, pede para que Jeremias escreva uma carta que ao mesmo tempo consolava e profetizava o retorno para Jerusalém 70 anos depois, mas também Deus falava para o povo: olha, não tem muito jeito não, agora acabou, vocês tiveram chances e mais chances de se consertar, vocês não se consertaram, não tem jeito. A pedagogia que funciona com vocês, Israel, é o sofrimento, e o exílio é inevitável. E aí o povo, é claro, fica transtornado com aquilo. Como assim? Então o Senhor vai permitir que a gente vá para o exílio? E ele fala assim: olha, eu estou mandando vocês para o exílio, porque eu é que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Ou seja, o Senhor é que sabe que planos tem a nosso respeito. É isso que ele está falando para Israel. Eu é que sei o que é melhor para vocês. Nesse momento, para vocês parece que é melhor ficar em Jerusalém, vivendo a vida de vocês, administrando um pecadinho aqui, outro pecadinho ali, mas eu sei que isso vai acabar em morte para vocês. Eu, como Senhor de vocês, entendo que o exílio vai ser um processo pedagógico doloroso, sofrido, mas inevitável, porque às vezes é só assim que funciona com a gente, e é isso que o Senhor está ensinando. No Isaías capítulo 55, verso 8, ele diz assim: os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos. Os pensamentos do Senhor são mais altos que os nossos.
Nós enxergamos um palmo à frente, Ele enxerga a nossa vida até o seu último instante, e Ele é quem sabe exatamente o que é melhor para nós. E, pasmem, às vezes a dor e o sofrimento é o melhor para nós, embora a gente queira jogar altinho do lado da dor, embora a gente queira fingir que não está vendo a tragédia à nossa volta, embora a gente esteja empenhado em se anestesiar, em se embebedar de prazer, para não ter que passar por certos processos. A dor é o megafone de Deus, não foi isso que C.S. Lewis falou? É um megafone, Deus gritando para ovelhas que estão indo para o precipício, que estão se autodestruindo, e Deus está falando: não façam isso, e permite que essas ovelhas sofram, muitas vezes como uma forma de Ele gritar pelo amor, pela misericórdia que Ele tem por nós, e Ele permite sim, muitas vezes, essas situações. Então, nós tentamos consertar as coisas muitas vezes sem sofrimento, não é? Evitando ao máximo, mas Deus nem sempre vai tratar as coisas sem sofrimento. Às vezes Ele vai lançar mão desse recurso para nos fazer alinhados com o seu plano soberano, perfeito, bom, perfeito e agradável para a nossa vida, para todo sempre. Amém, irmãos? Outra lição, segunda lição: nosso sofrimento nos revela muito sobre Deus e também sobre nós mesmos. O sofrimento de Jó possibilitou que a fé dele fosse provada até o limite, um limite que a gente poderia até dizer do humanamente inaceitável. A mulher dele, que certamente era crente também, no meio do processo falou: Jó, amaldiçoa o teu Deus e morre. Jó não tem mais o que fazer, desiste. Mas Jó não fez isso, ele amaldiçoou o dia do seu nascimento, porque Jó estava aprendendo com um coração moldável, com um coração ensinável diante de Deus, que Deus não é um ser a ser adorado, exaltado pelo que Ele faz por nós, pelo que Ele nos dá em troca, pelas bênçãos que Ele derrama, mas Ele tem que ser adorado, servido e amado, porque Ele é Deus, Criador, que enviou seu próprio Filho para morrer em nosso lugar, Senhor soberano sobre toda a história. E muitas vezes a gente se aproxima dele de modo interesseiro, utilitário, querendo usar Deus e a palavra dele em nosso benefício. E a gente então ama a Deus se Jó não estava comprometido com Deus se Deus se enquadrasse no esquema dele. Ele estava comprometido com Deus porque Deus é Deus. E diante de Deus eu não tenho o que falar, eu não tenho por que acusá-lo. Ele é Deus, Ele é justo, eu sou só barro. Ele pode fazer do mesmo barro um vaso para honra e um vaso para desonra, porque Ele é Deus. E a nós só cabe realmente nos calar e não ficar tentando negociar com Deus. E aí ele conclui assim no verso 3: certo é que eu falei de coisas que eu não entendia, eu achava que eu tinha uma relação maravilhosa com Deus, que tudo era maravilhoso, que tudo era perfeito, que eu já tinha intimidade com Deus, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber se eu não tivesse passado por toda essa moenda, por toda essa dor e sofrimento que eu passei. Eu não conheceria a Deus tão intimamente. Ele não falou isso, mas a gente pode inferir aqui a seguinte ideia, que muitas vezes pode acometer a gente. Eu era rico, eu tinha uma família abastada, as pessoas me amavam, eu era um homem íntegro, admirado por toda a sociedade. Para que eu precisava de Deus? Né? Essa é a lógica humana. Quanto mais abastado é um povo, uma nação ou uma pessoa, muitas vezes, mais dificilmente ela reconhece a sua miséria e a sua condição caída. Por isso Jesus falou: dificilmente um rico entrará no reino dos céus. Jesus não falou que é impossível. Ele fala, não, ele pergunta: então quer dizer que, sendo assim, quem pode ser salvo? Os discípulos perguntam, ele diz:
Aos homens realmente é impossível, mas para Deus tudo é possível. Ou seja, Jó se depara com a sua autossuficiência e precisa se esvaziar, e precisa baixar a bola. Embora o texto não diga que ele agiu assim, mas a gente pode inferir que a gente no lugar dele talvez agisse assim. E Deus está falando: Jó, você não é autossuficiente, tudo de bom que você tinha, quem sustenta sou eu. Ou seja, Jó não estava comprometido apenas com aquele Deus do início do livro, que cercou ele de uma condição totalmente favorável. Ele estava comprometido também, e a sua fé provou isso, com um Deus que no momento sustentou uma vida muito confortável, e no outro momento tirou tudo isso. Um Deus que age como quer, do modo como quer. Um Deus que é soberano e que precisa ser adorado. Aquela atitude de Maria, irmã de Marta, diante de Jesus, com um frasco de perfume caríssimo, 300 denários, o salário de um ano todo. Ela derrama aquele perfume caríssimo nos pés do Senhor, para ungir os pés dele para a sepultura, e os discípulos ficam: que desperdício! Não tinha entendido, o Judas, no caso, que pergunta isso, que questiona isso, ele não tinha entendido a lógica de que ele estava diante do próprio Deus. Ele olhava para Jesus com desprezo, com desdém. Ele não olhava para Jesus como o próprio Deus encarnado. Maria fez isso porque enxergava em Jesus o próprio Deus encarnado. E quando eu estou diante do próprio Deus encarnado, mesmo que eu sofra perdas, essas perdas não importam. Importa e me basta o simples fato de que esse Deus está diante de mim e me ama. Não importa se eu estou passando por lutas, dores e sofrimentos, Ele está comigo e Ele tem um propósito nisso que eu não sei e não tenho obrigação de explicar. Simplesmente deixar que Ele continue conduzindo a minha vida. Zaqueu também, quando se converte, tem aquele encontro com Jesus, ele fala para Jesus: olha, eu decidi devolver 4 vezes tudo que eu tenho defraudado as pessoas. Um homem ambicioso, ganancioso, amante do dinheiro, servo de Mamon, corrupto, totalmente comprometido na Operação Lava Jato, no mensalão, nos esquemas de corrupção da época. E ele simplesmente decide perder. Para ele, toda aquela riqueza que ele tinha já não tem mais significado nenhum, porque ele está diante de Jesus. Jesus, não tem mais sentido isso. Tudo isso em que eu tenho procurado construir a minha vida a duras penas, só tem feito mal para mim. E agora eu estou disposto a perder. Eu não vou devolver o que eu roubei. Eu vou devolver 4 vezes mais. Eu vou perder no processo, porque muitas vezes é diante das perdas que a gente se entrega completamente a Deus e reconhece a nossa insuficiência e a nossa incapacidade de administrar nossa própria vida. Eles entenderam que Deus é e se deixaram transformar por esse entendimento. A gente também precisa conhecer quem Deus é, para a gente se deixar transformar por esse entendimento e não nos tornar ditadores de quem Deus tem que ser, mas nos deixar converter e transformar por Ele, também através da dor que Ele permite que a gente passe muitas vezes, como um pai amoroso que disciplina todo filho a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. Terceira lição que esse trecho e a conclusão de Jó nos traz é que o sofrimento por si mesmo não nos ensina muita coisa, mas o sofrimento associado à fé pode nos tornar mais íntimos de Deus. O sofrimento por si mesmo, tem gente que sofre a vida inteira e não aprende nada, mas o sofrimento, quando ele acontece alinhado com o pensamento de Deus, a palavra de Deus, quando ele acontece em corações como o de Jó, tementes a Deus, íntegros, ele muitas vezes é uma ferramenta poderosa de Deus para nos aproximar dele, para quebrar a nossa autossuficiência. E Jó reconhece no verso 5, olha, eu já tinha ouvido muito a seu respeito,
mas agora os meus olhos te veem, Senhor. Eu já não sou mais aquele homem do início. Os dois eram crentes, o Jó do início do livro e o Jó do final. Mas ele diz: olha, eu já não sou mais aquele, porque antes eu tinha uma relação muito superficial com o Senhor. Talvez ele pudesse dizer: eu achava que eu já me bastava, eu era tão bom, tão crente, tão íntegro. Mas na verdade, Senhor, agora, depois de sofrer isso tudo e ser acudido pelo Senhor, eu descubro que nada do que eu tinha é uma base segura para eu construir a minha vida. A única base que eu tenho segura é o Senhor. Amém? Por isso eu me menosprezo e me arrependo no pó e na cinza. Eu me arrependo de ter confiado em outra coisa que não o Senhor. E porque eu cheguei nesse ponto de contrição e de quebrantamento, agora os meus olhos te veem. Agora Deus não é uma filosofia religiosa, é uma experiência pessoal. Deus é alguém concreto na minha vida, é alguém que toca o meu jeito de pensar, de ser e de agir. Deus é um Deus presente, vivo e poderoso na minha vida. Amém, irmãos? Então, irmãos queridos, talvez você também esteja vivendo hoje uma experiência de fornalha existencial, né, de ser triturado por experiências muito dolorosas, muito difíceis e certamente inexplicáveis, talvez injustificáveis, talvez que não sejam consequências de atitudes suas, de erros seus, talvez, mas que simplesmente Deus está usando essas experiências e permitindo que você passe por elas, para lá na frente você se tornar uma pessoa mais próxima dEle, mais humilde, mais quebrantada, mais cheia do Espírito Santo, mais livre desse senso demoníaco de autossuficiência, de que eu me basto, de que eu sou bom, de que eu sou crente, de que eu sou justo, de que eu mereço. E Deus desconstrói tudo isso em Jó e fala: nada disso é suficiente, eu sou suficiente para você. Quem tem tudo e não tem o Senhor não tem nada, quem tem o Senhor e não tem nada tem tudo. Amém, irmãos? Essa é a nossa fé. Algumas aplicações aqui para a gente concluir. Primeiro, nosso sofrimento nem sempre é tão evitável quanto pensamos. Cuidado com essa lógica que faz a gente pensar que a gente está no controle de tudo, porque muitos têm se tornado neuróticos, né? A partir dessa lógica. A ansiedade nada mais é do que fruto dessa lógica, de que eu preciso controlar a realidade à minha volta. E a experiência humana nos mostra que a gente não está tão no controle assim. E isso, aos olhos de Deus, na perspectiva do cristão, não é uma coisa ruim. Porque se a gente está totalmente no controle, muitas vezes o sofrimento vai ser à toa. Mas quando Deus está no controle, até o sofrimento coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Segunda aplicação, nosso sofrimento pode nos levar à verdade sobre nós mesmos e sobre Deus. Às vezes Deus vai permitir que a gente chegue no limite, para a gente perceber nossa própria limitação, nossa própria insuficiência, nossa própria arrogância, prepotência, e mostrar: está vendo? Mesmo que você se empenhe ao máximo, você não é Deus, você não está no controle da história. Não são os teus planos que não podem ser frustrados, são os meus planos, porque a minha vontade é boa, perfeita e agradável para você. A sua não. A sua muitas vezes vai ser uma vontade autodestrutiva, uma vontade danosa. Então, nosso sofrimento pode sim, se for associado à fé no Senhor, a confiança nele, pode agregar muito crescimento, muito amadurecimento para a nossa caminhada com Deus, revelar muito sobre a nossa pequenez, nossa própria condição desprezível e a grandeza, perfeição e majestade do nosso Deus.
E a terceira e última aplicação: nosso sofrimento pode fazer parte, sim, de um projeto maior de Deus, à medida que nos prepara para o encontro face a face com Deus. Deus muitas vezes, irmãos, quer se revelar a nós, mas muitas pedagogias que são favoráveis a nós não funcionam, por causa da dureza do nosso coração. E aí o Senhor permite que a gente passe por certas dores, para sacudir a gente, acordar a gente. Que mentira é essa que você tem vivido? Acorda! Você está vivendo longe de mim, embora esteja no meio do meu povo. Israel, não tem jeito, o exílio é inevitável, agora vocês já estão indo. Mas quando chegar lá, procurem fazer diferença lá, porque a luta vai ser difícil. Orem pela paz da cidade, preparem o coração de vocês, porque a fidelidade de vocês agora não vai ser mais provada dentro do contexto de Israel, mas lá no meio dos pagãos. E vocês vão ser, então, depois de 70 anos, trazidos de volta, um outro povo, um povo que cresceu no meio da escravidão, um povo que sofreu muito, um povo quebrantado e humilde, para começar uma nova história. Amém? Senhor querido, queremos te louvar pela tua palavra, Pai, te pedir que, Senhor, nos ensine a ser esses servos que não lidam com o Senhor de modo interesseiro, utilitário, de modo, Senhor, que agimos muitas vezes como senhores de nós mesmos e dizemos para o Senhor o que é melhor e nos revoltamos muitas vezes porque os nossos planos são frustrados, porque os nossos planos dão em derrota, em falhas, e sofremos muitas vezes consequências deles. Mas sabemos que o Senhor quer nos ensinar a confiar no Senhor, a depender do Senhor, a ter como alicerce, fundamento de toda a nossa existência apenas e tão somente o Senhor. O Senhor nos basta, o Senhor é o nosso porto seguro, o Senhor é a nossa segurança. Antes, Senhor, nós nos achávamos autossuficientes, mas agora que temos te conhecido face a face, Senhor, queremos cada vez mais viver em total dependência do Senhor e dar-nos um coração quebrantado para isso. Isso é tudo que te pedimos nessa noite, em teu nome, Jesus. Amém, Pai.